Hallo! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e essa é a nossa placa de 100 mil inscritos. E hoje temos... Alemanizando responde, né, Rodrigo? Sim, novamente, né? A gente mostrou o unboxing dela no vídeo anterior, então se você não viu, veja aquele vídeo. Depois pode vir para ver esse vídeo também, ou tanto faz a ordem, porque não tem nenhuma relação entre as perguntas. Pode ver na ordem que você quiser. Tem um pouco de relação, porque no vídeo passado a gente falou sobre coisas, né, perguntas que fizeram pra gente sobre os 5 anos do canal. E hoje a gente vai responder as perguntas relacionadas com os 5 anos da nossa vida aqui na Alemanha. Então vamos começar já com a pergunta do Felipe Miranda, que ele perguntou o seguinte: ouvi dizer que 5 anos é o tempo que se demora para se adaptar a um novo país. Vocês concordam com isso? Na nossa experiência, não, porque a gente meio que não teve esse período de adaptação, assim, que normalmente as pessoas sempre conectam com um certo sofrimento no começo, uma dificuldade tremenda. Pra nós, a gente meio que chegou aqui e começou uma vida nova e de boas. E na questão de realmente conseguir se estabilizar aqui, a gente não levou 5 anos, a gente levou mais ou menos um ano e meio pra ter um apartamento, emprego, tudo certinho, toda papelada, blá blá blá, tudo certinho. Eu colocaria aí um ano e meio. 1 ano e meio, 2 anos, tops. Na nossa experiência foi essa, né? Claro, a gente falou bastante sobre isso numa live que a gente fez pra comemorar os 5 anos do canal, né? De como a gente veio aqui com uma perspectiva de viver essa louca aventura que é a vida, né? Sem pressão, sem expectativas muito grandes, né? A gente veio aqui, a gente economizou bastante dinheiro no Brasil para não ter problemas aqui financeiros por algum tempo, então a gente conseguiu, né, procurar com calma, emprego e tudo mais, não precisou se meter em furada e todas essas coisas. Então essa mentalidade nos ajudou a ter uma experiência muito boa desde o início. Então a gente nunca teve, né, nada muito negativo e a gente se adaptou bem rápido. Eu diria que, inclusive, nesse último ano aí, do 4º pro 5º ano, nada muito grave mudou, né? A gente adotou a gata aí no máximo, mas eu diria que até os 4 anos a gente aí fez uma base de amizades também, que isso também leva mais tempo, né? Talvez aí, até ter uma base de amizades bacana, a gente levou uns 3 anos, com tudo. Apartamento, emprego, toda a papelada, amigos, vida social e tudo acertadinho, 3 anos. Por bastante tempo era só eu e tu, né? Assim, nós dois, assim, explorando juntos a cidade. E também, né, fazendo uns amigos, pelo menos no YouTube, né? Umas pessoas que começaram a se inscrever no canal. Bem, nesse tópico ainda, a Gabriela quer saber como que a gente achou que ia ser os nossos 5 primeiros anos aqui na Alemanha, né? E se superou as expectativas, se foi super diferente, o que a gente achou que seria os nossos primeiros 5 anos aqui na Alemanha. Pois é, essa é uma pergunta meio difícil, porque eu vim com uma perspectiva de um dia de cada vez, né? Eu não vim com planos incríveis, ousados, né? Em 5 anos eu virarei o CEO da Mercedes-Benz. Presidente da Alemanha, em 5 anos. Eu não vim com nada disso, a gente veio aqui só realmente para tentar um momento novo nas nossas vidas e no sentido de que a gente conseguiu se estabilizar e conseguimos construir uma vida aqui, então acho que foi um tremendo sucesso. Então acho que realmente o objetivo era vir aqui, tentar fazer alguma coisa legal, e isso foi um sucesso absurdo. Superou as expectativas. Sim, dobrou uma meta. O Rodrigo Guerra perguntou se depois de 5 anos a gente ainda descobre lugares novos para ir. Eu digo que sim, não só para Berlim, mas também para Europa inteira, né? Cada dia a gente descobre uma nova cidade, um novo cantinho, uma coisa interessante para visitar. A Europa é um lugar imenso, né? Mas sim, assim, vamos ainda focar só em Berlim. A certo. gente tá em Berlim há 5 anos, a gente passa a maior parte do tempo aqui na cidade, a gente tá sempre fora, a gente tá sempre fazendo mil coisas. E ainda assim, vira e mexe, a gente vai lá e vai num lugar totalmente novo. E eu não tô nem falando só de, tipo, um restaurante novo que abriu, um café novo. Por exemplo, o final de semana passado ou no anterior, enfim, não importa, a gente foi no Thai Park, que é uma coisa que existe há milênios, sei lá, vários anos. Vários anos. A gente já sabia que isso existia, mas a gente nunca tinha ido porque fica do outro lado da cidade, e aí a gente sempre ficava enrolando e tal, e é no domingo, e domingo a gente quer meio que dormir e tal. Enfim, a gente acabou nunca indo no Thai Park, dessa vez a gente foi e é super legal, recomendamos bastante, inclusive. Então, assim, não vou dizer que toda semana, hoje em dia, a gente descobre um lugar novo, mas pelo menos uma vez por mês aí a gente descobre um lugar novo ou uma coisa bem legal nova que tem só em Berlim, alguma história, alguma coisa assim. Berlim é um lugar fascinante, nunca acaba. Com certeza. E se tu incluir daí que tu tinha tirado de restaurantes e tal, pô, isso é direto, né? Às vezes a gente repete alguns lugares, mas a gente prefere sempre testar lugares novos, né? Coisas novas. Então a gente tá aí também sempre fazendo essas coisas diferentes. Bares e restaurantes. Tem bastante, assim, tem pra uma vida inteira. Então a pergunta número 4 é uma dúvida da Ediane e do João, e eles querem saber basicamente o que mudou drasticamente, né? O que mudou da água pro vinho da nossa vida antes de vir pra Alemanha e a nossa vida pós-Alemanha.
E qual é a principal diferença aí, né? Nossa vida pré-Alemanha e pós-Alemanha, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu fiz uma pergunta redundante aqui, mas é porque são duas perguntas. Eu tô fazendo aqui ao vivaço o mix das duas. Entendi. A gente falou bastante sobre isso naquele vídeo, coisas que mais nos surpreenderam na Alemanha, né? Pra deixar no izinho pra dar uma olhada. E o que é o principal de todos é a questão da segurança, que realmente mudou da água para o vinho, né? A gente saiu de Porto Alegre, que estava cada vez um pouco mais violenta, era mais difícil sair, tinha sempre que voltar de táxi para casa, etc, etc. Várias coisas, né, que tinham que ser pensadas antes de ter uma noite feliz com os amigos no bar. Aqui a gente simplesmente vai, né, tipo, bebe na rua, anda nada, sabe, é muito tranquilo, assim, então só de poder ter essa incrível segurança, de poder fazer o que quiser, cria uma liberdade muito grande. E isso mudou, né, o nosso estilo de vida completamente. Na verdade, eu acho que falar assim só sobre segurança, né, na minha perspectiva, é um pouco, vamos dizer assim, um pouco mínimo, né? Okay. Eu diria que o que mudou da água pro vinho foi a liberdade, porque daí a liberdade engloba diversas coisas, né? Pode ser. Engloba o fato de que sim, é muito seguro andar nas ruas por aqui, então a gente pode ir para qualquer lugar a qualquer hora sozinho, acompanhado e não importa. E a gente consegue fazer isso com o transporte público, que é uma coisa fantástica aqui também. Então, o transporte público nos traz liberdade, que também funciona a qualquer hora, em qualquer lugar e é seguro. E como a gente trabalha aqui, vive aqui, a gente felizmente tem uma condição financeira muito boa que nos traz liberdade de viajar e de fazer todas as coisas que a gente quer fazer, né? Ir restaurante, fazer todo esse tipo de coisa. Então, eu classificaria como isso. O que mudou da água pro vinho foi a liberdade, né, em tudo que ela engloba nesse tipo de coisa, que provavelmente se a gente tivesse ficado em Porto Alegre não teria sido bem assim, né, a nossa história nos últimos 5 anos, né, a gente não teria feito nem metade do que a gente fez, ou talvez nem um quarto do que a gente fez nesses últimos 5 anos aqui, né. Boa resposta. Expandiu, assim, no meu argumento. Excelente, concordo plenamente. 10 de 10. Substituo minha resposta pela dela. E a Juliana Rizai perguntou o que a gente aprendeu com os alemães esses 5 anos que mudou a nossa perspectiva de vida. Difícil essa pergunta? Tem alguma ideia? Eu tenho algumas ideias, talvez até mesmo essa questão da liberdade, vamos dizer assim, eles são muito direto ao ponto, então tu tem uma certa liberdade de falar as coisas que tu pensa, vamos dizer assim. Eles têm essa liberdade do corpo, essa coisa deles andarem pelados por aí, ou seminus, que também é uma coisa que não que a gente faça isso hoje em dia, a gente ainda é bem fechado no que diz respeito da gente fazer, mas a gente já não tem esse olhar de ficar tipo, ele está pelado, que absurdo, ou julgar e dizer, nossa, que absurdo, que falta de pudor. Ao mesmo tempo que os alemães são pessoas bem sérias, eu sinto que em alguns outros aspectos eles têm uma certa leveza, assim, que é interessante também. Difícil responder essa pergunta, ela é bem filosófica. Pois é. Mas eu acho que é isso aí mesmo, assim, essa perspectiva mais leve de trabalho que eles têm também, um equilíbrio um pouco melhor, assim, de vida e trabalho, um estilo de se divertir com menos dinheiro, assim, né, fazer bastante coisa, assim, tipo piquenique, passear no mato, caminhar na floresta, fazer umas coisas com contato com a natureza e que não precisa investir dinheiro para se divertir também. Talvez ainda dentro de toda essa lógica dessa vibe mais hippie que os alemães têm, desse equilíbrio de trabalho e de não ser tão consumista, talvez coisa assim. Em Berlim, na nossa experiência. Bom, isso é lógico, né, gente? Esse vídeo aqui é todo sobre a nossa experiência aqui em Berlim nos últimos 5 anos, normalmente comparando a nossa vida em Porto Alegre com a nossa vida aqui em Berlim, com os alemães que a gente conhece ao redor da gente, na vida que a gente leva aqui dentro do Ringbahn, no centro de Berlim. O que eu ia dizer na nossa experiência é que uma coisa que eu aprendi, e isso eu sinto até que de certa forma mudou um pouco a minha vida, é a pensar em horas trabalhadas na hora de pagar por qualquer coisa, né? Porque aqui na Alemanha, por exemplo, o salário mínimo ele é calculado por hora, né? Ele é pago por hora. Muita gente que recebe o salário por hora pensa em hora, e isso me fez reavaliar várias coisas que eu achava que eram super baratas no Brasil, mas que se eu tivesse que calcular quanto que eu ganhava no Brasil, né, quantas horas eu levava para conseguir pagar aquela coisa, não era barato no final das contas e eu não pensava nisso. E aí eu gastava muito mais dinheiro do que eu tinha, não mais do que eu tinha, mas eu poderia ter cuidado melhor do meu dinheiro antes, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que eu sinto que vem bem, assim, de sempre pensar quantas horas da minha vida eu preciso trabalhar para comprar tal coisa, para fazer tal coisa, para usar tal serviço. Então, isso eu sinto que mudou bastante. Por outro lado, a Priscila quer saber uma coisa que não mudou nos últimos 5 anos. Um hábito ou costume, alguma coisa que a gente não tenha mudado de forma alguma. Várias coisas. A gente continua sendo as mesmas pessoas, né? A mesma personalidade, né? A gente só muda um pouco de perspectiva. A gente continua falando português todos os dias. A gente continua comendo várias comidas brasileiras, né? Que a gente faz em casa. A gente continua comendo feijão toda semana. Feijão, arroz, né? Aipim, dessas coisas todas. A gente continua tendo o mesmo gosto, assim. Tipo, a gente não virou baladeiros, que é Berlim
também, né, famoso pelas baladas muito doidas, mas a gente só vai em bar mesmo, a gente não vai em balada, assim como a gente costumava fazer. Então a gente continua mantendo o nosso estilo assim, de vida, só que adaptado para essa nova realidade. E o Lucas Doniz pergunta, dentro desse tempo que estão na Alemanha, como vocês estabilizaram a vida financeira de vocês? Passaram por muitas privações? Não, felizmente não. O Rodrigo até deu uma pincelada nisso no começo. Verdade. A gente já tinha planejado, de certa forma, vir morar fora muito antes da gente realmente fazer isso. E a gente, por mais que isso seja um pouco contraditório com o que eu acabei de dizer, a gente sempre cuidou do dinheiro bem, assim. Talvez agora eu cuide melhor, né? Esse é o ponto. Sim. Então a gente tinha poupanças bem gordinhas, nós dois, né? Então a gente não passou privações no começo por isso. Porque eu sou rica! E logo, eu acho que no primeiro semestre, primeiros 4 meses, tu arranjou o estágio, né? Que Sim. pagava pouco, mas pagava em euro, né? Já pagava em euro, já ajudava a segurar a barra do aluguel. Claro que no início a gente se alimentava só com as marcas próprias, no supermercado, aí tudo custava bem baratinho, custava lá 40 centavos, meio quilo de massa, sabe? A gente consumia isso, assim, comprava tudo baratinho, cozinhava bastante em casa, quase não saía. Então a gente não se privava, a gente só cuidava bem, assim, a gente só consumia pouco e... Não é uma privação, a gente só não... A gente era mais cuidadoso. Hoje em dia a gente sente que a gente pode pegar os produtos que a gente quer no supermercado, não precisa, né, ficar pegando os mais baratos, a gente pode comer fora mais constantemente, se a gente quiser, chamar comida também. Então, isso que melhorou, assim, né, nesse sentido. Mas a gente nunca passou trabalho, nunca teve problema, nunca acabou o dinheiro, nem nada dessas coisas, porque realmente a gente veio com tudo isso bem planejado. E aí eu quero aproveitar esse papo aqui para engatar o nosso patrocínio de hoje e dizer para você que se você tem uma poupancinha ou um poupanção e quer trazer aqui para a Alemanha quando tu se muda, ou enfim, para qualquer lugar aí do mundo, quando tu se muda de um lugar para o outro, dá para usar sempre o TransferWise, né, o TransferWise, que foi o que a gente usou para trazer grande parte do dinheiro para cá. Até hoje, né, a gente tem ainda uma poupancinha no Brasil, até hoje às vezes quando o preço do euro e do real tá bom ali, que não é muito frequente, caso agora, né, assim, no caso. Mas a gente ainda transfere porque realmente é um serviço que a gente gosta, que a gente usa. E se você quiser usar também, tem o link aqui na descrição para testar o serviço e ver se você gosta também. A pergunta número 8 é uma questão que o Andrei e o Rafael perguntaram mais ou menos parecido, só que um de forma mais grandiosa que o outro. Porque o Andrei perguntou, nesses 5 anos de canal, qual foi o ano mais difícil e o ano mais feliz. E o Rafael perguntou qual foi o pior e o melhor dia das nossas vidas aqui nesses 5 anos de Alemanha. Então a gente pode aí compartilhar como é que foi essa questão de altos e baixos. Bem difícil. Não sei dizer assim, ainda mais de supetão. É difícil dizer quais são os melhores anos, talvez. Esse ano parece estar indo muito bem, o ano passado foi excelente. Eu acho que está melhorando assim, porque cada vez que a gente fica mais estável e mais confortável, a gente pode fazer coisas mais legais, a gente pode visitar novos países, né? Em 2017 a gente teve a oportunidade de viajar para o Japão, a gente está lançando os vídeos agora, assim, né? Que é o meu sonho de vida era para ir para lá, então foi muito feliz esse ano. Ano passado a gente ficou um tempão em Roma também, foi incrível, então a gente consegue fazer ano passado a gente foi pra Islândia, que era o meu sonho daí. Então, ano passado foi excelente, dá pra dizer que a gente tá tentando melhorar, né, superar os anos e não teve nenhum ano que foi, tipo, ruim, assim, sabe? Foi, nossa, que ano infernal. Todos eles foram tranquilos e foram melhorando porque a gente foi se achando e foi, né, construindo a nossa vida, assim, com mais solidez. Talvez o primeiro ano tenha sido esquisito. Eu definiria como esquisito. Ele foi muito legal porque a gente estava explorando, tudo era novidade, tudo era novos lugares, novas ruas, novos supermercados, novos produtos, novas comidas, tudo era novo. A gente ficou bem junto nesse tempo, né? Só nós dois, porque a gente não tinha amigos. E aí, então foi um ano especial também, de certa forma, né? Sim. Porque foi um ano que a gente ficou ali focando em nós dois e focando nessa nova vida. Então, todos os anos tiveram seus positivos. Seu valor, né? Seu valor. E o pior realmente não teve, assim. Dá pra considerar talvez que o primeiro ano tenha sido pior porque deu um trabalhinho, mas ao Deu mais mesmo tempo trabalho. também não, assim, porque... Também teve bastante coisa legal, talvez o segundo, porque daí já não tinha as descobertas primeiro e ainda tava tentando se encaixar aí, então quando vê, se tu colocar na balança ele foi pior, mas difícil dizer. Difícil E de pior dia, pô, eu não lembro o pior dia, assim. O pior dia, eu lembro bem. Tem situações horríveis, foi né? inclusive o dia que, eu lembro disso até hoje, foi um dia antes da Alemanha ganhar a Copa do Mundo no Brasil. Não tem nada a ver com isso, mas me marcou. Que foi um dia que a gente recebeu uma notícia horrorosa vinda do Brasil, assim. Foi um dia que a gente ficou super mal, obviamente, e tal, mas não tem nada a ver com a Alemanha. Foi um dia que foi horrível. E por acaso a gente tava em Dresden até, o vídeo que a gente gravou em Dresden é todo esquisito porque a gente tava, né, atordoado com essa notícia. Então,
esse foi o pior final de semana também, daí no final das contas a Alemanha ganhou a Copa, um absurdo. E aí quando a gente tava voltando pra casa de Dresden, os alemães estavam tudo louco na rua porque eles tinham ganho a Copa. E aí eles começaram a jogar fogo pra tudo que é lado, bombinha, jogando bomba pela janela, e a gente na rua, naquela deprê. Esse final de semana foi infernal. Mas assim, não tem muito a ver com a Alemanha. Não, tem, né? Porque depois, né, eles jogando bomba pelas janelas. Foi a cereja no bolo de merda. Foi a cereja no bolo, mas... Na verdade. Acontece, né? Não dá pra ser feliz o tempo todo, já diria, sei lá eu quem é que diz isso. E a próxima pergunta aqui é da Isabela, que tem o Instagram PapelarIsa, e ela perguntou o seguinte: nesses 5 anos de Alemanha, já passaram por algum momento que pensaram, putz, vamos desistir e voltar? Se sim, o que motivou vocês a continuar por aí? Não, a gente nunca pensou isso, porque a gente tá, como a gente tem falado aqui nesse vídeo, a gente tá sempre nessa construção, indo cada vez melhor, não tem muito um propósito quando a gente tá cada vez melhor, cortar, né? E como já diria o outro poeta, tem time que tá ganhando, não se mexe. Imagina, né? A gente vai, faz tudo certinho, constrói aqui e tal, nossa vidinha, aí... Ok, terminamos, vamos embora. Não. É um projeto, sabe? Exato, né? Vamos agora para outro país? Também não, assim, a gente gosta muito de estar aqui em Berlim, a gente continua se divertindo, né? Então, o plano é continuar por aqui e realmente a gente nunca teve esse momento de estar muito mal, de estar realmente, né, na rua da amargura. Felizmente, isso não aconteceu, então nunca teve esse sentimento tão negativo. Nunca acabou o dinheiro e lá no começo, né, que normalmente é o pior momento para a maior parte das pessoas que se mudam, que é aquela depressão total, a gente encarou como uma aventura louca e mesmo as coisas que pareciam talvez um pouco ruins ou um pouco sem sentido, acabava sendo engraçado, ou uma história pra contar. A gente ria depois, Ou é parte da vida também, né? Tem que ir no escritório lá dos imigrantes fazer o visto? Tem, mas acontece, né? O que eu vou te dizer? Bem aí, conectado com tudo isso, o Leandro quer saber, nesses 5 anos de Alemanha, quais são os sonhos que foram realizados e os que ainda não foram realizados e que serão realizados aí no futuro. Bom, a gente já falou alguns sonhos de viagem, né, que nós tínhamos, né, o Japão e a Islândia, a gente já cumpriu esses sonhos, né, porque viajar a partir de Berlim é muito mais barato, né, é muito mais tranquilo e ganhando em euro, ir pro Japão, por exemplo, não é uma coisa tão proibitiva, né, porque lá também tem custo, assim como aqui na Europa, mais ou menos, de estadia, de alimentação. A gente tá no meio do caminho também, né, porque do Brasil pro Japão é super longe. Aqui é bem mais rápido também, né, com certeza. Dos sonhos de vida também, de construir nossa casinha, tá cada vez melhor, mas que ainda para se alcançar, talvez comprar um apartamento, uma casa ainda melhor, né? Melhorar ela, ter uma casa ainda melhor, sabe? Seria um sonho para o futuro. E ainda de viagem, eu ainda quero dar toda a volta na Islândia. Porque a pegar gente o carrinho, viu várias embora. coisas muito legais da Islândia, mas eu quero fazer aquela coisa bem idílica de realmente dar a volta em tudo, dormir no carro, aquela coisa bem barraca, assim, bem, como fala isso, bem hippie, bem... Acampamento, isso, essa é a palavra que eu tô buscando, né? Enfim, adotar mais uma gatinha pra ser amiga da Pierogi. Adotar mais uma gatinha, de repente uma gatinha toda branquinha, pra elas ficarem enroscadas, assim, e a gente não saber muito bem o que é esse Aí nenhuma roupa estará segura mais. Não, nenhuma roupa estará segura mais. Bom, já não tá, né? Assim, a casa inteira tem pelo preto, o que eu vou fazer, né? Não dá pra fazer muita coisa. Dá pra depilar a gata, fazer ela uma gata egípcia? Acho que ela não vai gostar. Acho que não também. Mas a gente, assim, como a gente falou, a gente não tem muito esses objetivos pro futuro, sonhos e coisas assim. A gente meio que vai com o fluxo e foi assim que a gente chegou aqui na Alemanha, assim que a gente tá aqui até agora e assim que a gente vai ficar pelos próximos anos da nossa vida. E a última pergunta é do Caio Silva. Ele falou, já se passaram 5 anos e quais são os planos agora nos próximos 10 anos na Alemanha, na Europa, no mundo? Contem tudo! Ele foi bem enfático, ele foi, yeah! Então, ainda, né? É a mesma resposta anterior. Mais ou menos o que a gente tava falando antes. Inclusive, imagina se... A gente tá em 2019. Em 2009, 10 anos atrás, se alguém tivesse me dito que eu ia, primeiro, casar com o Rodrigo, namorar com o Rodrigo, nem conhecia que fosse... ainda direito. Se conhecia. Eu conhecia, assim, tipo, a pessoa que é amiga de amigo. Tá, assim, a gente se conhecia, a gente só não se importava um com o outro, vamos dizer assim. Se alguém me dissesse que a gente ia casar, que a gente ia morar na Alemanha, que a gente ia ficar aqui em Berlim, enfim, citasse coisas que a gente faz aqui, ter um canal no YouTube, ou enfim, eu ia ficar perplexa, né? Porque não fazia sentido com absolutamente nada do que eu tava pensando lá na época. Então, hoje, pra mim, tentar imaginar o que vai ser os próximos 10 anos, eu sempre paro e reflito sobre os 10 anos anteriores, que não tem nada a ver, né? Eu era uma pessoa totalmente diferente, minha vida era diferente, meus objetivos eram diferentes, então é impossível prever o que vai ser daqui a 10 anos, o que eu vou querer fazer, como é que vai estar o mundo. Então, sei lá. Porque 10 anos, né? A gente tem 30, a gente vai ter 40, né? Advogada de 10 em 10, assim. É muito tempo, é muito surpreendente e a gente vai mais deixar, né, a vida nos surpreender do que a gente tentar controlar. Colocar um pin, assim, numa ideia fixa e seguir nela e tal. Talvez aí mais 5 anos ter 1 milhão de inscritos no canal.
De acordo com os Social Blazers, o que vai acontecer? Em 5 anos a gente vai ter 1 milhão de inscritos no canal, a gente vai ter a outra placa, a placa dourada. Fantástico. O que mais? Em 5 anos eu pretendo ter aí business maior dos meus passeios guiados aqui em Berlim, talvez. Pode ser um objetivo, ter mais passeios, mais opções. Idealmente também a gente poderia trabalhar junto nisso e tu não ter que trabalhar mais para chefes externos, a gente viver do canal Alemanizando, dos passeios do Alemanizando. Isso é legal mesmo. Isso pode ser um bom sonho aí para os próximos 5 anos. Próximos 10 também. É para os próximos, sim, mas né, atingir já nos 5 e manter para os 10, sei lá, enfim, gente. Sim, mas é legal. São todas aqui opções que a gente, daqui a 5 anos, a gente pode estar sentado num outro lugar aí falando que, nada a ver isso aí. Mas aí a gente volta daqui a 5 anos para conversar sobre Fazer um update. Isso. Então esse foi o nosso vídeo, essas foram as perguntas que a gente separou. Espero que tenham gostado, né? Se você ainda não viu o vídeo anterior, que a gente também respondeu outras perguntas sobre como foi criar e cuidar do canal durante esses 5 anos também, esteja à vontade, vai estar, né, os links por aí e tal, descrição, até ali, um monte de link. Um monte de botão para clicar também, tem o botão do like para clicar, tem o botão da inscrição, o botão do sininho, o botão do sininho. Clica em tudo. Faz como se fosse um joguinho, assim, sabe? Tem que clicar em tudo, assim. Esse é o YouTube hoje em dia, é um joguinho. Tem que clicar em 1 milhão de coisas. E comentar também, tem que comentar. O que mais tem que fazer? Tem que voltar sempre. Voltar então, sempre. Se inscreve, volta sempre. Até o próximo vídeo. Tchau!